quando a gente foi pensar em alguém para dar essa voz ao Rio Paraibuna nos nossos vídeos, nas nossas redes sociais, óbvio que a gente não podia ter esquecido, não poderia ser outra pessoa senão o Ed para falar, para ser essa voz do Rio Paraibuna, né, Ed? Eu queria que você falasse um Sim. pouquinho dessa sua experiência, como é que está sendo para você poder interpretar esse personagem vivo, né, que está aí presente nas nossas vidas. Sim. Primeiramente, bom dia, Lucimar. Bom dia a todos aqui. Bom dia a todos que estão ouvindo. Esse projeto vem num momento muito especial para mim, porque esse ano agora eu faço 25 anos de música, né? 25 anos que eu decidi viver da arte, da música e do que eu faço, assim, né? E tenho preparado alguns projetos bem interessantes no meio que eu trabalho, assim, e eu já trabalho com áudio comercial há muito tempo também. Assim, eu acredito que mais ou menos desde quando eu comecei a trabalhar com música, eu já trabalho com áudio comercial, né? Produção de jingles, trilhas, locuções, essas coisas, e dublagens sempre foi uma das coisas que eu sempre quis fazer. Então eu tenho começado a fazer algumas coisas e, não coincidentemente, né? Eu digo que nada é por acaso, Com não certeza. coincidentemente surgiu esse convite que eu recebi com muito carinho, assim, principalmente porque, sendo uma pessoa daqui de Juiz de Fora, né, sempre participei muito de projetos aqui na cidade, sempre valorizei muito a nossa cidade, porque a nossa cidade tem um histórico de feitos históricos, assim, na nossa sociedade brasileira, e pioneirismo, né? Sim. Então, a gente, sempre que aparecem essas oportunidades, eu abraço com muito carinho, né, porque eu tenho realmente esse apreço pela cidade. E segundo, porque realmente o Rio Paraibuna, por muito tempo, ele foi esquecido, né? Pelas pessoas aqui, eu digo aqui pelas pessoas de Juiz de Fora, né? Que é uma cidade tão grande, tão importante aqui, não apenas para a Zona da Mata aqui mineira, né? Mas para o Brasil todo, assim. Então eu acredito que precisa haver realmente essa reconexão dos moradores aqui da cidade de Juiz de Fora com o Rio, né? E dar voz assim para esse projeto foi muito especial para mim. Tenho feito com muito carinho e os textos são maravilhosos, assim. Eu acho que geram realmente uma reflexão muito importante, né? E a pauta ambiental, ela não é uma pauta singular, né? Ela é uma pauta coletiva. Então eu acredito que todas essas grandes marcas, né, a Tribuna e todos esses profissionais tão importantes aqui da nossa cidade abraçando um projeto como esse, eu acho que é muito importante para acender realmente um alerta para a gente se reconectar com o Rio, né, e tentar resgatá-lo, né, porque eu Aham. acho que é muito importante. Que bom, que bom. Que bom ter você demais com a gente nesse projeto, que bom que você tenha topado e que bom que marque seus 25 anos de carreira de uma Claro, forma tão bonita assim, sim. né? Bom, e a gente tem mais um vídeo para a gente passar aqui, que também foi feito durante esse processo, né, dessa conexão com esse recurso importante. E aí, então a gente vai assistir então agora o vídeo sobre o tempo, a passagem do tempo. O tempo do rio é diferente do tempo humano. Eu estou aqui há milhões de anos. O meu encontro com vocês é muito recente. E eu me pergunto como um encontro tão breve conseguiu me transformar tanto. Afinal, um dia em mim equivale a muitos em vocês. Vocês contam dias e horas correndo atrás do amanhã. Mas para mim, o tempo não corre, ele flui, sem pausa, sem pressa e sem retorno. Há, porém, um tempo que nos une, o presente. Como meu fluxo, o presente não espera, ele apenas passa. E é nele que podemos agir e recriar nossa relação com afeto. Rio Paraibuna, o rio da sua aldeia. Bom, sempre a tônica, né, quando a gente trabalhou esse projeto, a nossa tônica era trabalhar essa questão da relação de afeto com o Rio, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, Ana e Carmen, né, da experiência que vocês estão tendo. A gente falou da parte afetiva, mas da experiência científica também. A gente tem feito descobertas muito importantes dessa convivência da cidade, né, da história da cidade com o seu rio, os momentos em que a gente não olhou para ele, os momentos que a gente busca esse olhar através da arte, como aconteceu na cultura. A cultura sempre procurou abraçar trazer esse rio de volta, né? E aí a gente tem também os personagens científicos. Carmen, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência com a questão da ancestralidade do Rio, né? Da gente falando desse trabalho com as comunidades, das entrevistas que você fez
com indígenas, né, com representantes desse movimento, dessa importante cultura que faz parte da nossa história. Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência científica que a gente está tendo com o Rio, né? Então, Lucimar, em primeiro lugar, havia, da minha parte, também um grande desconhecimento sobre qualquer coisa do Rio Paraibuna que não fosse ele correndo aqui no centro da cidade, né? Que eu vejo passar, e sempre morei perto, nas margens do Rio, sempre tive uma relação de ver o Rio, mas nunca de pesquisar, né? De estudar o Rio. E a gente às vezes pensa que as coisas acontecem assim com os outros também, mas na verdade nós temos uma produção de conhecimento sobre o Rio Paraibuna gigantesca, muito grande. A gente foi puxando a linha, né, Ana? Parecia que a gente estava puxando a linha do novelo, e quando você puxava, vinha uma história, e aí dali vinha outra. Então, assim, a primeira grande fonte para isso foi a Dalila Varela, né, que é doutora em História, e muito receptiva ela tinha acabado de fazer a defesa do doutorado dela, né, e da tese dela, e aí ela começou a contar dessa história ela também tem ancestralidade negra, mas ela tem traços, inclusive, indígenas, assim, e que ela estava resgatando também isso. Então, a primeira coisa foi que a gente, ao procurar sobre os povos originários que habitaram aqui a região, nos sites oficiais a gente não acha nada. A gente acha, pelo contrário, informação até errada. Né? A Serra da Mantiqueira ela foi habitada pelos puris, né? Inclusive cartas e documentações históricas da coroa portuguesa no século XIX, que essa região ela era impenetrável, ela era até os sertões proibidos, né? Ela se referia a essa região, porque os puris eram guardiões dessa localidade. Então a coroa não conseguia avançar. A história conta que é por causa do ouro, né, para preservar a rota do ouro e tudo mais, mas eles demoraram, nos levantamentos históricos que a Dalila trouxe, mais de 60 anos para conseguir penetrar nessa mata, né, porque os puris tinham uma presença muito forte, e eles traziam essa questão da ancestralidade, não só essa etnia, mas outros, né, não só essa questão do rio como um ser vivo que precisa ser protegido, porque era a fonte de vida deles, eles giravam em torno do rio. E os puris, eles têm assim, histórias muito interessantes, porque eles não faziam ocas, eles não tinham essa construção, eles viviam nas árvores. Então, eles faziam malhas, né, entre as copas das árvores, e ali eles dormiam, eles viviam, cresciam. Quem viu Avatar e lembra daquela árvore de Avatar vai entender mais ou menos o que é isso que os puris faziam. Então, eles não eram alvos fáceis de localizar. E por isso eles conseguiram ter uma resistência maior aqui na nossa região, né, de chegar. Essa cultura de separação do homem e da natureza, ela vem com o europeu, eles que trazem. Porque para o indígena é tudo a mesma coisa, né? Eles saudavam todos os elementos da natureza, entendendo como seres vivos e tudo mais. Então, assim, a riqueza que a história, né? A história trouxe para esse projeto, né? Esses levantamentos históricos, os depoimentos, e depois isso vai ficando muito evidente. Isso não é ela, né? A universidade tem hoje a guardiã de uma série de fragmentos que comprovam a existência dos puris aqui na região, pelas cerâmicas, por uma série de materiais que foram escavados, e são sítios arqueológicos ainda, inclusive tem alguns do século III, do século VIII, né? Então a gente tem uma história que não foi contada, e ela vai ficando cada vez mais difícil de ser contada, porque esses sítios arqueológicos viraram a cidade, viraram propriedades privadas, e hoje a gente acaba que não tem mais como você vai escavar a Avenida Rio Branco para procurar esses fragmentos e tudo mais. Então a gente tem acho que o grande achado desse projeto foi começar a puxar esse novelo a partir das referências históricas, e depois mergulhar na geografia histórica também, para entender esse personagem Rio Paraibuna e como essas relações foram sendo construídas. Então, Juiz de Fora tem um saber sobre o Rio muito forte, muito potente, muito bem fundamentado pelas pesquisas dos professores da Universidade Federal de Juiz de Fora, mas isso hoje está muito restrito ainda ao ambiente acadêmico, às discussões acadêmicas. Precisa ser trazido mais à luz
para a cidade como um todo, inclusive para os órgãos públicos, né? Para os representantes públicos, para que eles conheçam melhor essa história do Rio e possam hoje fazer alguma coisa por ele. Porque quando a gente conhece a história e que a gente aprofunda um pouco, não tem como você não se apaixonar. Não tem como você não querer defender, não tem como você não querer que todo mundo saiba disso. E a gente, como jornalista, a gente, quando apura uma matéria, a gente chega num ponto que a gente quer que todo mundo leia aquilo, né, Ana? A gente quer que todo mundo veja, que todo mundo leia, porque esse é o papel nosso, né? De fazer esse resgate, dar luz a esses temas que antes estavam aí escurecidos. O que eu acho interessante nesse seu diálogo aí, Carmen, é que a Tribuna tem essa preocupação de muito tempo. Houve um tempo que a gente circulava também nas escolas públicas, escolas privadas também, levando informações especialmente da questão ambiental. Porque quando eu disse na primeira fase, quando eu falei sobre a importância da comunicação, é exatamente nisso. Nós temos que ajudar a população a compreender o seu papel na questão climática. Porque a gente fica discussando, isso é da COP, isso é de governos nacionais, é do presidente, é do ministro. Não. O simples modo como você descarta o seu lixo pode estar comprometendo o meio ambiente, porque você joga o lixo no rio, o rio joga para o afluente e, por consequência, joga no mar. Ou seja, é uma cadeia de acontecimentos que nós temos que orientar as pessoas para tomar esse tipo de cuidado. E alertar as autoridades do que elas têm que cumprir também o seu papel, porque o rio não se esgota em si mesmo. Esse rio Paraibuna, que nasce ali na Serra, ele passa por aqui, encontra o Rio do Peixe, os dois se encontram com o Paraibuna. Eu estava falando agora há pouco, aquela gotinha de água que está ali, quando chega lá em Campos, abre aquele delta lá, é uma maravilha. Uhum. Ou seja, há um comprometimento global. Todos nós temos responsabilidade plena. E a gente, um veículo de comunicação, muito mais ainda, porque temos que falar para nós mesmos e falar para a população. Exatamente, PC. Ana, e você também, vocês foram a fundo também nessa questão de para onde vai esse esgoto, né? A gente trabalhou muito isso nas redes sociais, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência que vocês tiveram também com o que está sendo feito dentro desse projeto que Juiz de Fora está implementando há alguns anos, né? Que é a tentativa de despoluir o Rio Paraibuna. Na verdade, é só a gente parar de poluir o Paraibuna, né? O projeto é a gente interromper esse ciclo vicioso que criamos aí ao longo do tempo. Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Pegando um pouco o gancho na fala deles, eu acho que a grande mágica desse projeto é justamente a comunicação, em comunicar e conectar saberes de profissionais, de empresas que estão fazendo alguma coisa, com pessoas que observam, que amam o Rio, que cuidam do Rio, e com pessoas que não estavam nem pensando no Rio e que, a partir do nosso projeto, estão abrindo o olhar. E nessa perspectiva, quando a gente foi pesquisar o que acontece com o Rio Juiz de Fora, porque ele nasce limpo, aqui em Juiz de Fora ele tem uma piora incrível na qualidade de água, sai de Juiz de Fora, essa qualidade volta a melhorar por um processo de depuração do rio, né, que é natural, que inclusive com as fontes a gente entendeu sobre esse processo. Em Juiz de Fora, hoje, existe esse projeto, né, de tratamento de esgoto, que é um projeto relativamente recente e que já trouxe uma melhora muito grande. Os pesquisadores falam que é notável, né, a melhora, mas que ainda tem muito o que caminhar. Mas já tem peixe, né? Sempre tem. Tem os animais, a natureza, isso é uma coisa que a gente observa muito também. A natureza resiste. Em qualquer situação, o rio, esse processo do esgoto no rio ele é muito complicado, porque, enfim, existe um processo químico que ocorre ali e que o esgoto ele faz com que não apenas as bactérias, né, elas, para digerirem ali o esgoto, elas matem, digamos assim, né, o processo delas. Elas pegam oxigênio e acabam matando toda a população de animais ali, né? Uhum. Mas, de forma geral, esse processo ele já está acontecendo, ele já houve melhora, mas existe muito o que caminhar, porque menos de 50% do esgoto de Juiz de Fora é tratado ainda hoje. Então, existe um caminho longo a ser percorrido, mas que a gente tem notado um comprometimento das empresas também, responsáveis como a Cesama, a própria prefeitura, em fazer esse projeto de despoluição. A proposta é que até 2030 esse rio esteja despoluído, né? E eu acho que a gente tem que estar ali vigiando mesmo e cobrando, principalmente agora em que eu vejo que esse projeto ele trouxe também uma união dessas pessoas, porque o que eu observo? Muitas pessoas pensam e cuidam do rio, estudam o rio e observam o rio, mas elas estavam separadas. Com esse projeto, a gente consegue unir essas pessoas, e unir em disciplinas diferentes mesmo. Tem arquitetos,
geógrafos, historiadores, fotógrafos, que fazem trabalhos à parte e que nesse projeto eles encontram um espaço para se unir. Escritores, poetas, enfim, formas diferentes de ver o Rio Paraibuna. E isso está sendo muito, muito enriquecedor. Uhum. E aí eu queria só complementar também que essa semana eu tive uma oportunidade importante e voltei ontem de Cataguases, ficamos 3 dias lá, porque foi um grupo grande, né? E o tema, que é um preparatório para a Semana de Arte que vai acontecer lá o ano que vem, quando se completam 100 anos do modernismo em Cataguases, e o tema era decolonidade. E aí, quando a gente fala dessa decolonização, é exatamente esse mergulho que a gente está propondo também aqui com o Rio da Minha Aldeia, que é a gente se interessar pelo que veio antes, desse olhar colonizado. Então, decolonizar significa conviver apesar da colonização. Então, o que a gente pode fazer? Porque a colonização, a gente deixou de ser colônia, mas as feridas abertas pelo processo de colonização, elas continuam, que estão traduzidas hoje na forma do racismo, do machismo, da resistência à reforma agrária, da questão do clientelismo, sobretudo na política, né, que é absurdo, né? Então, assim, são reflexões que a gente vai trazendo e a gente vê o quanto é preciso voltar, né? E aí, quando o Krenak fala que o futuro é ancestral, é muito isso, porque a gente desconhece as nossas origens, né? E aí eu vou um pouquinho até além disso, porque além dos povos originários, né, desde o primeiro registro de hominídeo no planeta, que aí já data de mais de 7 milhões de anos, foi justamente no continente africano. Então, todos nós viemos de Mama África, no frigir dos ovos, né? Basta a gente pesquisar. E a cultura africana, ela é muito a filosofia africana, se você pegar a cultura indígena e você fizer um paralelo com a cultura africana, você vai ver que são idênticas. Esse conceito de ancestralidade nessas duas culturas é muito forte. Então, a gente vê hoje, né, todo um movimento, né, que a gente chama de inclusão, mas na verdade a gente deveria ser de reverência, né, a esse passado nosso, né, essa memória. E eu estive aí, eu quero contar uma história que eu acho que nós já vamos incluir aí nos nossos trabalhos, é que Cataguases, né, tem uma casa que foi pensada, arquitetada aí pelo grande Oscar Niemeyer, e essa casa era de um industrial, um empresário poderoso, né, de Cataguases, de muitas posses e tal, e ele pediu então Niemeyer para fazer a casa lá. E a casa dele, no terreno, passava o rio. Em 1942, Oscar Niemeyer construiu uma casa que os fundos era a rua e a frente da casa ficava virada para o rio, porque ele imaginou que as pessoas chegariam pelo rio na casa. Então, a gente vai lá para a gente conhecer essa casa, com certeza, mas, né, tem muito a ver com o que a gente comentou, né, Carmen, recentemente, que nós fizemos o contrário, né? A gente construiu as nossas casas de costas para o Rio Paraibuna, né? Isso aí é a nossa origem portuguesa, da colonização portuguesa, entendendo que o fundo do rio é onde se jogava tudo. Então, as nossas casas têm as costas para o rio. O interessante é que na Europa, embora os portugueses tenham trazido isso para a gente, na Europa é o contrário. Você morar às margens do Sena, morar às margens do Tâmisa, é chique. Não é? Exatamente. Por quê? Porque o rio é que é a vida que está passando por ali. E ao contrário da nossa aqui, que o rio é sinônimo de esgoto. O que não é verdade. O rio é uma fonte de vida. E quando vocês estão falando dessa questão da despoluição, é fundamental que a gente também despolua os afluentes, que não adianta você deixar o rio bonitinho se o afluente não estiver. E aí entra uma discussão que é muito importante, não só de Juiz de Fora, mas do país inteiro. Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, as pessoas não conhecem os rios. Se você vier do Manoel Honório, a gente está falando nacionalmente, Manoel Honório é um bairro no início da zona norte de Juiz de Fora. De lá até a zona sul da cidade, a gente não vê os afluentes. Os córregos, né? Não vê. Uhum. Isso é uma observação feita, inclusive, pelo professor Wilson Acácio, que é um ambientalista e presidente do Comitê de Águas do Rio Paraibuna e Rio Preto. Então, a gente precisa despoluir também os afluentes. E nós como cidadão, temos que contribuir também. Porque é muito simples. Quando você chega no período de chuvas, a gente vê como nós somos lenientes. Passa garrafa PET,
colchão, pasta de sofá, tudo dentro do rio. Então, a educação ambiental é fundamental, que tem que começar, não é na escola, não, é começar lá na Em família. casa, né, Em PC? casa, antes da criança ir para a escola, ela já tem que ter essa consciência. Porque se você começar com esse processo de educação, certamente lá na ponta, no futuro, nós temos todos nós preocupação com o meio ambiente. Porque, eu repito o que eu falei, estamos todos no mesmo barco. É efeito borboleta. Não adianta você pensar, aí está dando inundação lá na China. Tá, lá o rio Yangtze nem chega ao mar, por incrível que pareça. Muitos rios não estão chegando ao mar. E isso é uma preocupação, porque no futuro o déficit de água será assustador. Eu pensei, é bom que você falou, tocou nesse assunto aí também, dos afluentes, né, dos córregos, e foram descobertas também muito interessantes, né, Ana? A gente descobriu que Juiz de Fora está assentada sobre a água, né? Que o centro de Juiz de Fora é a área de inundação do Paraíba. Então, isso já era uma coisa conhecida, né, das pessoas que vamos dizer assim, que colonizaram, que fizeram aí a evolução industrial aí da cidade e tudo mais. E eu fiquei assim, muito surpreendida de saber da Lagoa da Gratidão, e eu agradeço aí os professores Pedro Machado, Luciano Caramês, sobretudo, que nos trouxeram esse conhecimento, né, da Lagoa da Gratidão, que era uma lagoa enorme ali na região do Morro da Glória, Largo do Riachuelo, e depois o lago também que tinha no bairro Bom Pastor, que onde também... a praça era uma lagoa. A praça era uma lagoa. Então, assim, a nossa cidade, eu ficava pensando, gente, como é que poderia ser uma cidade tão diferente, até turisticamente falando, mais atrativa, uma cidade que ainda é mais bonita, se esses mananciais, se eles tivessem sido olhados com esse olhar, né? Lógico que as enchentes, as grandes enchentes, aí, 1906, 1940, elas traziam uma grande preocupação, né? E aí o rio começou, e os seus afluentes começaram a ser vistos como esses inimigos. E eu fiquei também surpresa quando o professor Luciano falou do córrego do Independência, que eu tenho uma lembrança assim, da época de ter visto fotos, as coisas todas da canalização, que aquilo ali... E depois, quando eu vi os projetos, e como o Juiz de Fora era antenado, assim, a administração da cidade contratava as pessoas de maior referência, eram assim, engenheiros, eram urbanistas, ainda não tinha esse nome, mas eles que eram de classe mundial, assim, de fazer um projeto. Por exemplo, foi um dos principais desses aí. Exato. Então, assim, como que a cidade trazia tanta gente, cabeça pensante, assim, e o projeto de canalização do Independência, né, as fotos, as evidências são todas aí para mostrar, os projetos foram feitos, eles consideravam manter o córrego aparente, fazer 2 pistas, e aí acabou que, talvez por alguma necessidade, que eu não sei qual que foi no meio do caminho, encapsulado, né? Ele foi todo escondido. Então, as pessoas também viam isso na reação das redes sociais, quando a gente fez a publicação do Córrego do Independência, que ele é aquele lago que está lá na UFJF, ele nasce ali na FAEFID, mas ele, depois daquilo ali, sumiu. Ninguém mais vê, ninguém mais viu, ninguém mais vê. É um mistério da cidade. E o pior do mistério é o que está lá debaixo, né? Então, assim, a gente ali não sabe, hoje já sabe-se que é esgoto puro que está sendo jogado naquele efluente, porque quando ele chega no Rio Paraíba, que é a última vez que você vai ver ele está em péssimas condições já e contribuindo para a poluição do rio, né? E também que a gente descobriu, né, Ana, que assim, 99,9% do problema do Paraibuna é esgoto, né? E assim, é notável ver que Juiz de Fora, no processo de crescimento, priorizou, de fato, outras coisas, né? Industrialização, urbanização e negligenciou o rio. Na verdade, em algumas pesquisas do professor Pedro Machado, tem uma citação das pessoas falando assim, que o rio Paraibuna, ele deveria ser contido. Ele era quase como se fosse um bicho, né? Uma fera, né? Uma fera ser domada. Isso, uma fera ser domada, exatamente. Então, assim, era assim que via o rio, né? Porque, de fato, representava uma grande ameaça, aquelas grandes inundações. Só que foi um processo de silenciamento do rio. Exatamente isso, de esconder, tirar de vista. Vamos construir a cidade de costas para ele, para a gente não lidar com isso. Mas, na verdade, é um ser vivo que está aqui correndo e que está coexistindo com a gente. Eu acho que, assim como nos últimos anos, né, nas últimas décadas,
houve esse processo cultural da nossa cidade em negligenciar o rio, e silenciar o rio, a gente está fazendo um trabalho de voltar a trazer voz para esse rio. Então, assim, é um projeto que eu imagino que ele seja longo, sabe? Porque é uma mudança cultural. Então, assim, é um trabalho coletivo de todo mundo junto. Essa questão cultural é importante porque a ciência também ela é cíclica também. O que é bom hoje não necessariamente será bom amanhã. Essa questão de cobrir os córregos, ela não era condenável quando esse processo foi realizado aqui em Juiz de Fora. Basta ver que eles tentaram a mesma experiência no córrego Santa Luzia. Agora. E aí percebeu-se que, aí sim, graças a organismos ambientais de todo mundo, olha, o rio tem que estar aberto, não tem que asfaltar a margem do rio por conta da porosidade, porque senão vai inundar. O exemplo clássico é Belo Horizonte. O córrego do Arrudas era um córrego que não tinha aquela cobertura de concreto nas suas margens. O resultado disso, quando chove muito forte em Belo Horizonte, vem aquela cabeça d'água. Você está normalmente numa rua seca, daqui a pouco vem uma cabeça d'água. Por quê? Porque ela não comporta, não há lugar para a água se espraiar. E aconteceu a mesma coisa aqui. O Rio, eu lembro quando Independência ainda era aberto em alguns trechos. Da partir da Padre Café, por exemplo, até a Universidade Federal, ele era aberto. Ali era uma rua, se eu não me engano, o nome era 9 de julho, e depois foi feito a sua canalização completa. Quando foi feito o Santa Luzia, aí a ciência fez aquele ciclo. Não, não pode fazer isso. Se vocês cobrirem isso aqui, vocês estão criando um problema ambiental sério. O resultado hoje tem que se rediscutir o projeto da Avenida Ibitiguaia, porque houve uma mudança de cultura. Sim, sim. O avanço da ciência é que é interessante sobre isso, porque a enchente de 1940, que inundou Juiz de Fora, porque o rio era igual uma serpente. Ele era cheio de curvas. A gente tem aquelas paisagens da Amazônia, quando a gente está assim, andando por cima, vê aqueles rios todos em curva. Assim era o Paraibuna. Com aquela enchente de 1940, o Getúlio Vargas, então, fez a correção. O que é a correção? Colocou ele mais em linha reta para poder a água não se espraiar. Porque na chuva de 40, a água do Paraibuna chegou no muro da Catedral Metropolitana. Mas aí, a partir daí, você tem uma nova conceituação e respeito em relação ao rio. O rio é fundamental. O rio é a vida das cidades. Não tem uma cidade que não tenha o rio. Exatamente, né? E histórias para contar, né? E o rio não estava invadindo, na verdade, só estava ocupando a área dele, né? Mas só que aquela área já era humana, o humano já tinha ocupado. Nós é que o rio está na dele, né? Nós é que fomos construindo as suas margens, comprometendo todo o ecossistema. E aí eu queria falar um pouquinho com vocês dessa experiência que a gente está tendo também nos retornos, né? Quando a gente publica as reportagens especiais no jornal impresso e no portal, quando a gente dá essa voz nas rádios, quando a gente traz esse material de rede social. Assim, o retorno que a gente está recebendo é até bonito, assim, justifica todo o nosso trabalho. A gente saber que tem pessoas que estão acompanhando esse projeto desde agosto, quando ele começou, pessoas que estão, né, dispostas a compartilhar esse conhecimento, estão abertas a falar disso, porque a gente, na verdade, a gente não está acusando, né? Acho que a gente sair desse campo da culpa, porque teve a culpa foi nós não estamos procurando culpado, nós estamos procurando soluções. Né? Tem que contextualizar. A leitura que se tinha em determinada época, que hoje nós condenamos, não é condenar. Não é apontar o dedo, é pensar no olhar para o futuro. Exatamente, né? E assim, fizemos assim porque naquele momento entendia-se que era assim que devia ser feito. E agora como é que podemos decolonizar essa história, né? Como é que a gente pode conviver com o que foi feito, mas também, se for preciso refazer, que a gente também refaça coisas que hoje estão demais, né? Bom, queria que o Ed falasse um pouquinho, Ed, para a gente aí, que você, nessa primeira temporada do Rio da Minha Aldeia, só um pouquinho, queria só falar, porque eu esqueci, mas o Rio da Minha Aldeia é o título, né, de um poema de Alberto Caeiro, um dos heterônimos aí de Fernando Pessoa. E esse poema, inclusive, está completando 100 anos esse ano. Então, assim, quando você falou dos 25, seu de carreira, o 100 do poema do Caeiro, eu, particularmente, comecei esse projeto em 2013. E fui, assim, eu e uma amiga, queria muito agradecer aqui a Ciane Lopes, que esteve comigo nesse começo. A gente fazia a nossa página no Facebook, né? Que era a única rede social que existia naquela ocasião. E quando esse ano eu vou apresentar o projeto lá na Prefeitura de Juiz de Fora,
curiosamente, aliás, como a gente falou, né, dessa questão aí, mas eu acho que tem uma pegada ancestral aí, o dia da reunião em que a gente teve praticamente o sim da prefeitura para estar conosco nesse projeto, foi o dia que eu lancei a página no Facebook, no mesmo dia 17 de janeiro de 2013, no dia 17 de janeiro de 2025, a prefeitura estava vindo com a gente nesse projeto, né? Então, tem coisas muito emblemáticas marcando esse projeto, marcando essa história do Rio da Minha Aldeia, e eu acho importante a gente considerar isso, porque é o tempo, né? É o Senhor Tempo colocando as coisas nos seus devidos lugares. O que eu tive dificuldade de fazer em 2013 com esse projeto, e em 2025 eu não tive nenhuma. Primeiro, de encontrar vocês, profissionais dispostos a falar sobre isso, a trabalhar isso, depois com uma afetividade enorme, depois uma rede de comunicação, né, abraçando isso também, e os nossos parceiros aí importantes nesse projeto. Aí, Ed, eu queria saber de você, como é que você espera narrar pelo Rio Paraibuna aí no final dessa primeira temporada? Qual que era o texto que você gostaria de falar em nome do Rio? Então, primeiro falar da repercussão, né? Tem bastante gente, principalmente de fora da cidade também, falando comigo sobre esse projeto. Eu vejo lá as pessoas curtindo, né? Pessoas influentes, inclusive, que me seguem, né? A partir do momento que eu compartilho e tal, as pessoas vão lá para poder saber do projeto. Meu filho, que tem 12 anos, falou que ouviu, né? Não sei onde, não lembro onde que ele ouviu, mas ele falou que ouviu. Ontem eu tive com a minha irmã também, que já tem quase 60 anos, e ela também falou do projeto. Então, assim, as pessoas têm recebido com bastante carinho também e com ânimo, assim, né? Que tem alguma coisa realmente sendo feita em prol do Rio, né? Em prol de resgatar o Rio Paraibuna, né? E, assim, eu pretendo continuar narrando, obviamente, e eu quero cada vez mais trazer ajudar a trazer o debate, né? Porque esse é um debate muito importante, não só para nós, mas para crianças também, pessoas mais velhas e todo mundo que realmente tem esse apreço pelo Rio Paraibuna, por Juiz de Fora, né? E pelas causas ambientais também, que eu acho que é ensinada desde criança para as crianças e tudo. Então eu acho que assim, cada vez mais eu pretendo continuar fazendo esse trabalho e quero que cresça e se expanda realmente para o Brasil inteiro e para o mundo agora, né? Com essa possibilidade da COP, né? Então eu Sim. acho que é um debate que realmente precisa se expandir para o mundo, assim. Uhum. E é bom fazer parte disso, esse envolvimento, né? Eu tenho também recebido muitos retornos, né? Além dos que a gente recebe, de pessoas querendo ser entrevistadas, Sim. pessoas querendo contar suas histórias. E a gente contou uma história muito legal recentemente, que foi com o Edgar Ribeiro, né? E o Marcinho Alac, os dois que plantar através da arte, né? Conseguiram fazer um feito que era de levar crianças para plantar às margens do rio, onde não haviam árvores. Hoje as que a gente passa lá, quase 30 anos depois, são as árvores que essas crianças plantaram lá atrás. Queria que você falasse, Ana, você conversou com os dois, né? Você conversou com o Edgar e com o Marcinho, e eles me mandaram depois retornos que eles tiveram, né? O Edgar me mandou, e foi incrível para eles também poder relembrar isso, né? A peça. Queria que você falasse um pouquinho de como foi trabalhar com eles. Essa peça é de 87, então veja bem, na década de 80 já tinha pessoas falando sobre o Rio Paraibuna, já preocupados com a poluição desse rio, e fazendo essas iniciativas de formiguinha, porque foi um trabalho assim muito, muito inovador em muitos sentidos, porque na peça as crianças primeiro entravam no teatro, estavam um cenário de poluição, saíam do teatro, iam plantar as árvores nas margens do rio, voltavam para o teatro e viam aquele cenário transformado. Então, assim, ainda tinha essa educação de causa e consequência, né, com o meio ambiente. Então, não apenas nesse caso específico, mas esse trabalho de formiguinha de muitas pessoas. Tem as pessoas que plantam as árvores por conta própria, claro, com as espécies nativas, respeitando ali, né, o que precisa ser feito, mas que fazem isso há anos. Então, tem muitas árvores que a gente vê aí que são pessoas, assim, anônimas.
fazendo? O que você destacaria aí desse trabalho que vocês fizeram até agora? Assim? Olha, eu acho que os trabalhos da geografia têm sido, né, Carmen, tem sido assim extremamente importantes, porque tem muitas pessoas na geografia de fato preocupadas com a saúde do rio, com a qualidade da água, com as margens, com o plantio de árvores. A gente entrevistou semana passada um professor de geografia de rede primária que faz um trabalho com alunos e solitário de plantio de árvores. Então, assim, o pessoal da geografia, os ensinamentos deles, assim, científicos, estão sendo muito enriquecedores. Acho que está sendo o destaque, assim, né? É o pessoal do Núcleo de Geografia Histórica da UFJF, né? Coordenados aí pelo professor Pedro Machado. Eles trouxeram ao debate, né? Trouxeram para o nosso conhecimento, e isso se transformou aí em conteúdo que foi divulgado tanto no impresso, na tribuna, está no portal, está nas redes sociais, né? Esse conteúdo está disponível na rede social da tribuna, de uma riqueza assim, de cuidado historiográfico mesmo, assim, absurda, assim, de muita cautela, trazendo esse olhar também, nunca de culpabilização, é o outro que fez isso com o Paraíba, nada disso, entendendo o contexto, mas eles trazem essa questão do contexto econômico muito forte. O contexto econômico ditando o modo como a cidade lidou com o Rio Paraibuna. Esse inimigo número 1 a ser combatido, domado, isso tudo tem um viés imobiliário, um viés de patrimônio, uma coisa que é muito desse olhar de colonização, né? Então, não é de questão de culpa, mas de entender que é um processo que respondia e responde ao capital, às necessidades econômicas, de crescimento econômico, só isso que foi o amparo, né? Quando não se tinha esse olhar, porque não tinha esse olhar do rio integrado, do homem integrado à natureza. Então, quando separou homem e natureza, o homem se achou no direito pelo desejo de crescer, se desenvolver, porque esse sinal de desenvolvimento era sinal de ter ruas, casas, construções, né, indústrias. Eu acho que esse conceito ESG ajudou bastante nessa questão que você está abordando aí. As empresas hoje já estão tendo uma conscientização muito diferente do que tinha anos atrás, achando que o meio ambiente comprometeria a questão industrial. Mas quando você coloca o environment, quer dizer, o meio ambiente, já como abertura desse conceito de ESG, ou ESG, você muda um pouco essa cultura das empresas. Né? Tem um novo olhar. O setor agro também precisa estar atento a isso. Eu só queria fazer duas observações aqui, que ainda nos anos 70, nós tivemos duas pessoas que trabalhavam muito com o meio ambiente, no tempo ainda que o ambientalista era visto de lado. Assim, esse pessoal é meio estranho, não é? Né? O professor Perpétuo, que trabalhava com o meio ambiente, e a vereadora, que foi radialista durante muito tempo também, Helena Bittencourt. Ela foi vereadora e ela fez uma série de projetos, e inclusive um deles é de proibir circulação de barcos na represa João Penido. Isso em 1978. Ou seja, né, há quase 50 anos, ela tinha essa preocupação ambiental. Ou seja, de fato, algumas pessoas já tinham essa preocupação. Só que hoje não é uma preocupação de ambientalista, é uma preocupação de todos nós. E passa muito ainda pelo viés econômico também, porque muito dessas práticas ESG, elas estão sendo implantadas por uma questão de negócio mesmo, de business, de sobrevivência, né? mesmo. Eu não acredito que seja ruim separar o business disso, não, muito pelo contrário, não. Porque afinal de contas o business é que vai levar muitas empresas, né, esse olhar mais cuidadoso com a questão ambiental, e isso a gente já nota essa mudança muito em função do mercado, de uma pressão de mercado em cima dessas empresas, né, para que elas tomem as devidas providências na questão que a gente aborda aí da questão da decolonização. Perceba, você que trabalhou e trabalha muito tempo com jornalismo, né, e você tem acesso aí às fontes, tanto do executivo, legislativo, judiciário, e você consegue enxergar um momento em que estaremos todos convergindo nessa direção de um mundo mais sustentável? Eu gostaria de ser mais otimista, mas nós estamos caminhando. Um passo muito lento ainda, porque a gente vê vários projetos ainda sendo questionados, mas é mais por desconhecimento do que por intenção. Eu estou insistindo nessa tecla de que nós estaremos todos comprometidos, porque
O futuro, nós estamos agora definindo o nosso futuro. Os alertas que a natureza tem nos dado, secas intensas, chuvas torrenciais, e todas elas extremas, ou seja, aquela sazonalidade, de tal período a tal período é chuva, depois é seca, isso está acabando. A gente está vendo aí inundações terríveis, nós temos tufões, igual aconteceu lá no Paraná, coisa que não acontecia há 50 anos atrás. Isto são alertas dados pela natureza. O que a gente precisa conscientizar a população é que existe um sistema de causa e efeito. Aquilo ali não é uma birra da natureza. Eu vou agora fazer. Não. Ela tem uma causa. E essa causa não é a natureza. Essa causa somos nós. É por isso que a escola é fundamental nesse processo. A criança, em aprendendo, ela vai ensinar aos próprios pais que não tiveram acesso a isso. É uma inversão. Não é o pai que vai ensinar o filho, não. O pai teve uma cultura. A criança hoje, sendo conscientizada, ela vai ensinar ao pai e este, por sua vez, também vai tomar as providências. E aí que entra também os veículos de comunicação. A gente tem se dedicado bastante. Esse projeto, por exemplo, nós estamos discutindo agora aqui no veículo de comunicação. Estamos falando para nós só? Não, nós estamos falando para a COP, estamos falando para a cidade, estamos falando para o mundo hoje graças à digitalização, à internet. Não estamos esgotados das divisas de Juiz de Fora. Estamos falando para alguém que está em Tóquio, para quem está em Barbacena, para quem está aqui no Manuel Honório, enfim. É uma discussão global e que os meios de comunicação têm que ter um papel assertivo sobre isso. Carmen também tem essa experiência, né? Está com essa experiência de poder fazer esses links aí, né? Qual que é a sua perspectiva, Carmen, com relação a isso? Lucimar, eu sou da perspectiva que sem a educação não vai acontecer nada, sem mudança cultural não vai acontecer, infelizmente. E essa educação, assim, eu pelo menos falo da minha experiência educacional, a gente estudava nas provas de geografia os afluentes e a bacia do Rio Amazonas, mas eu nunca estudei a bacia do Rio Paraíba do Sul, eu nunca estudei o Rio Paraibuna. Então, eu acredito que isso só vai acontecer se a gente começar a tornar os rios da nossa aldeia mesmo. Se a gente começar a cuidar da nossa aldeia. Ninguém pediu para a gente cuidar da baleia azul, sabe? Eles não estão pedindo para a gente aqui, que mora em Juiz de Fora, cuidar da baleia azul. Nós estamos pedindo para a gente cuidar minimamente de um recurso que é um ser vivo que está aqui e que morre, como a Ana disse, ele é limpo na montante, e quando é na jusante já está totalmente comprometido, né? Então, assim, e o que tem no meio do caminho? Juiz de Fora, lançando esgoto o tempo todo. Então, assim, eu acredito na educação, acredito que projetos como esse precisam se transformar em conteúdos educativos, né, para as crianças nas escolas, para os alunos de ensino médio. Isso é para estar num PISM, isso é para estar sendo cobrado, né? Enem. Num Enem, e aí de acordo com cada rio da sua aldeia aí, mas esse discurso, aquela é a coisa de pensar global e agir local, nunca se fez mais tão necessário como é a pauta do Rio Paraíba. Verdade. Para você também, Ana, que reflexão que você traz aí sobre isso? Eu confesso que eu estou um pouco mais otimista, mas acho que pelo impacto que esse projeto tem causado, por ver tantas pessoas envolvidas, mas eu acredito muito nessa perspectiva da educação, principalmente da educação infantil, porque tenho 2 filhos, vejo que tudo que a gente ensina em relação a isso, a cuidado do próprio rio, que eles acompanham, eu conto tudo para eles, mostro as fotos, levo para plantar, enfim, eles praticam. Então eu acredito muito nessa abordagem e acredito que o projeto também se estendendo para a educação infantil, acho que a gente tende a colher frutos incríveis. E a perspectiva do afeto, né? Que é uma coisa que a gente decidiu desde o início, acho que tem sido uma escolha muito assertiva de um afeto. A gente quer resgatar o afeto das cidades, né, de Juiz de Fora e região com o Rio Paraíba. Você também acredita nisso, Ed? Totalmente. Inclusive concordo com tudo que foi dito aqui, que eu acredito que o único acesso é realmente a educação, né? O PC falou aqui sobre que as crianças vão passar essa reflexão para os adultos, e eu acho que é realmente aí, né? E trazendo um paralelo, que a nascente, né, de onde você nasce, você vai desaguando na vida, né? Então eu acho que o começo é aí. As crianças realmente vão conseguir trazer esse resgate, até porque, vendo pelo meu filho que tem 12 anos, ele tem uma sensibilidade muito, muito apurada. Ele tem uma sensibilidade muito apurada. Então, eu acho que realmente é por aí, passa, né, por aí, sim.
Bom, olha só, a gente já está terminando aqui nossa transmissão. Eu queria primeiro agradecer demais vocês, agradecer nossos patrocinadores, Nexa, Prefeitura de Juiz de Fora, Prefeitura de Matias Barbosa, Universidade Federal de Juiz de Fora, Cesama e a Colibri. E dizer o seguinte, a nossa galeria virtual na Maloca, ela vai ficar até sexta-feira, então dá para visitar. É só entrar no site Road to Belém, é www.roadtobelém.com, e vocês vão achar o acesso à Maloca lá, criarem seu perfil e poder passear por esse multiverso, onde lá vocês vão conhecer a galeria O Rio da Minha Aldeia. Queria agradecer a todos mais uma vez, muito obrigada, obrigada Maloca, salve COP30, salve o nosso rio, o rio da nossa aldeia. E esse projeto ele pode ser replicado em todos os rios, isso que é importante, né? Então estamos abertos aí para conversar com quem quiser também, para compartilhar isso, desenvolver isso no próprio rio.